meu nome é Vinícius, eu sou professor aqui do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras, onde que eu coordeno, né, o programa de melhoramento do feijoeiro e também coordeno o laboratório de fenômica aqui da instituição. Vou falar um pouco aqui nessa apresentação de algumas novas tecnologias, né, que nós temos aplicado ao melhoramento do feijoeiro, no intuito aqui de tornar o nosso programa de melhoramento um pouco mais eficiente. Bom, então o feijão, né, é uma cultura de grande importância no país, né? O consumo de feijão no Brasil ele é bastante grande, ele é uma leguminosa que está presente no nosso dia a dia, né, na nossa dieta. Atualmente o nosso consumo, né, per capita é de 12,2 quilos habitante ano, né? De modo que o Brasil é o maior produtor e consumidor dessa leguminosa. Se nós observarmos a produção, né, de feijão no Brasil, ela dá ordem de 2,6 milhões de toneladas em uma área aí de 1,6 milhões de hectares, que corresponde a uma produtividade atual, né, de cerca de 1.571 quilos por hectare. Se nós observarmos nos últimos anos, né, nesse gráfico, onde que tem uma escala de 1985 até atualmente, nós vamos reparar que lá em 1985 a produtividade do feijoeiro era da ordem de 500 quilos por hectare, uma produtividade bastante baixa. E atualmente, né, ela está na faixa de 1.500 quilos. Então, a gente observa um aumento de 3 vezes nessa produtividade, que ainda é baixa e tem potencial para aumentar ao longo do tempo. Esse aumento na produtividade que nós observamos ao longo do tempo, em parte se deve ao melhoramento genético, né? Então, várias instituições, que em sua maioria são instituições públicas, né, no Brasil, têm se dedicado ao melhoramento do feijoeiro, né? Então, tem uma importância aí essas instituições na socioeconomia do país, né? Fornecendo aí cultivares de feijão cada vez mais produtivas, resistentes, né? E de diferentes tipos comerciais. Nós sabemos aí que o feijão carioca é o mais produzido, né, e consumido no país, seguido aí pelo feijão preto, né? Esses dois correspondem aí a uma boa parcela do que é produzido e consumido no país, já que o feijão também ele é de consumo regionalizado, né? Feijão carioca é consumido de modo geral no país, feijão preto mais na região sul do país, né? E nós temos outros tipos de feijões, como por exemplo, o feijão vermelho, que tem um consumo bem regionalizado, né, na região, por exemplo, da Zona da Mata, onde que Viçosa está localizado, né, no estado de Minas Gerais, e tem crescido bastante esse consumo desse feijão, da produção desse feijão, desse grupo, né, no campo das vertentes, que é a região onde Lavras também está localizado. Então, nós temos que atender, né, tanto os produtores, a indústria, os comerciantes, né, e os consumidores, com as demandas quanto eles têm quanto a feijão. E o feijão tem um desafio, né? O feijão é produzido em diferentes épocas, né? Em 3 safras durante todo o ano. Então, a gente tem que atender essas cultivares aí, né? O mercado que atendam essas diferentes épocas, né? De cultivo. Isso traz vários desafios, né? Que o melhoramento tem conseguido, né? Alcançar aí sucesso ao longo do tempo. Então, os programas de melhoramento do feijoeiro, né, em sua maioria são públicos e eles visam principalmente desenvolver, né, e recomendar cultivares, né, superiores àquelas que estão no mercado. Não é uma atividade simples, né, e por isso muitas das vezes a gente trabalha em parceria, como em Minas Gerais, né, a recomendação de cultivares ela é realizada em parceria entre UFLA, UFV, EPAMIG e Embrapa, todas essas instituições públicas, né, e que voltam, né, destacam-se aí na recomendação de cultivares no estado. E todos esses programas, além desses, né, nós temos outros, como IAC, IAPAR, né, outras universidades aí também, né, tem foco principal na produtividade de grãos, né, talvez seja o nosso carro-chefe, mas também tem outras características muito importantes, como a qualidade comercial dos grãos, né, então, a qualidade tecnológica desses grãos também é muito importante, né? Principalmente porque, para uma cultivar ter aceitação por parte do consumidor, ela tem que ter um bom aspecto comercial e que tem que ter um baixo tempo de cozimento, né? Então, por isso, essas características são muito importantes. Além disso, pensando do ponto de vista do produtor, né? A arquitetura ereta de planta é extremamente importante, né? Pensando na colheita mecanizada,
e também a resistência aos principais patógenos e tolerância a fatores abióticos. Então, nós podemos ver aí que tem várias características de importância, né? E a maioria delas são características quantitativas, né? Onde que são determinados por muitos genes e com influência do ambiente, o que torna, né, o melhoramento um desafio no caso do feijoeiro, né? E, além disso, ainda nós temos a interação genótipo por ambiente, influenciando a maioria desses caracteres também. Bom, mas apesar dos desafios, o melhoramento do feijoeiro tem alcançado sucesso ao longo do tempo. Então, nós temos um trabalho aqui desenvolvido por Barili e colaboradores, né, que mostra o progresso genético resultante aí ao longo aí de 43 anos, né, de melhoramento do feijão carioca, em onde que ela avaliou, né, cultivares desde 1970 até 2013, né, e demonstrou aí quanto à produtividade, que a partir de 1990 nós observamos um progresso na produtividade dessas cultivares, né, com um aumento aí de 6,74%, né, ao ano na produtividade, que corresponde a 68, aproximadamente, né, 68 quilos por hectare aí por ano. Bom, pensando nas demandas que existem dos produtores do região de Minas Gerais, né, principalmente do campo das vertentes, né, a UFLA tem um programa de melhoramento que era conduzido pelo professor Magno, juntamente com a doutora Ângela, né, há mais de 40 anos, com sucesso, né, no desenvolvimento dessas cultivares, onde que atualmente eu estou coordenando esse programa, né, junto lá, né, toda a estrutura da UFLA, né, no CDCTA, né, no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Agropecuária da UFLA, onde que nós conduzimos aí durante todo o ano, nas 3 safras de cultivo, né, experimentos de avaliação de populações segregantes, de progênies, de linhagens, né, em campo, né, e fazemos também algumas avaliações em laboratório também. Bom, sucesso, né, desse programa, né, juntamente com o convênio que eu mencionei para vocês, junto com a UFV, com a Embrapa, com a EPAMIG, nós temos aí algumas cultivares recomendadas, né, e dentre as cultivares mais recentemente recomendadas, né, no ano de 2022, nós temos 3 cultivares, né, a BRS-MG Amuleto, a BRS-MG Zap e a BRS-MG Marte, né, que são 2 cultivares aí de feijão carioca e uma de feijão vermelho para atender o estado aí de Minas Gerais também. Então, a gente tem alcançado algum sucesso, né? Mas a gente tem que pensar no futuro, né? Desse modo, nós temos que pensar sempre em ferramentas para tornar os programas de melhoramento, e não só de feijão, né? Cada vez mais eficientes. Então, nós precisamos tornar as nossas avaliações cada vez mais precisas, e também a nossa seleção, de modo, né, tornar a nossa seleção cada vez mais acurada. E nós utilizamos uma série de ferramentas, né, no melhoramento. Nós precisamos de conhecimento sobre a cultura, né, do feijoeiro, conhecimento, né, sobre experimentação e melhorar cada vez mais os experimentos que nós temos conduzido, a utilizar ferramentas de análise mais robustas, né. Então, nós temos uma série de ferramentas estatísticas aí da biometria que nós estamos utilizando constantemente, sempre aliado aos conhecimentos de genética, né? Então, nós temos lá a genética básica, quantitativa, genética de populações, e mais recentemente, quanto possível, nós utilizamos também a genética molecular. E nos últimos anos, né, nós temos visto aí a possibilidade de incorporar novas ferramentas, principalmente de visão computacional, aliadas aí à inteligência artificial. Então, nós temos aí uma série de ferramentas com desenvolvimento, novos softwares, né, novos algoritmos, como o professor Sarvo já até comentou anteriormente, né? E para isso nós vamos ter que precisar de alguns novos conhecimentos que às vezes não era da nossa expertise até então. Então, nós precisamos de conhecimento na área da física, da matemática, conhecer o que é uma imagem, como ela funciona, de modo a que a gente possa explorar da melhor forma possível essas ferramentas, aliado aí sempre a novas tecnologias como inteligência artificial, com o intuito, né, de reconhecimento de padrões, utilizando aí técnicas de aprendizado de máquina, que a gente vai ter a oportunidade de demonstrar algumas dessas técnicas para vocês hoje. Bom, pensando aí no melhoramento do feijão carioca, né, nós temos desenvolvido alguns trabalhos aí de formas novas de avaliar, né, a qualidade comercial dos grãos de feijão carioca.
Feijão carioca, né, boa parte do Brasil consome esse feijão, né? E um aspecto muito importante do feijão carioca é o seu aspecto dos grãos, como também a cor desses grãos. Muitas das vezes, né, nós consumidores, nós não queremos um feijão que seja escuro, né? Porque nós estamos sempre associando a feijões com grãos velhos. Então, nós queremos um feijão que seja claro, e mesmo que o produtor armazene esse feijão por um tempo, para que ele encontre lá o melhor momento para ele ter uma maior lucratividade, que ele vai armazenar esse feijão, por exemplo, até 90, 180 dias, a gente quer que esse feijão, né, essa linhagem, essa cultivar, ela permaneça clara. Então, como esse exemplo que eu dei mostrando para vocês aqui, nós queremos um feijão que após a colheita ele seja claro, e após 90, 60 dias, 180 dias, nós queremos que ele permaneça mais claro, né? Isso tanto o produtor, né, para conseguir um melhor preço, quanto o consumidor, né, a indústria também tem esse desejo. Desse modo, né, os programas de melhoramento do feijoeiro, eles têm feito essa avaliação de tanto a nível de progênio quanto de linhagem, utilizando avaliações visuais, como essa apresentada aqui, onde que a nota 1 está sempre associada a grãos mais claros, que é o desejável, e a nota 5, grãos mais escuros, que são fora do padrão comercial. E existe um intervalo entre a nota 1 e a nota 5, que é atribuída às notas aí 2, 3 e 4. Né? Então, nós temos aí uma avaliação que tem auxiliado ao longo do tempo nessa seleção para esse caráter. Porém, né, nós temos observado que essa avaliação ela é subjetiva, depende do avaliador, né, e está associada a alguns erros. Por isso que nós, então, fomos no caminho de utilizar técnicas de visão computacional para avaliar a cor do tegumento dos grãos de feijão carioca, utilizando imagens, né? Utilizando aqui um equipamento, né, do Grandai, que é um equipamento desenvolvido por uma empresa aqui de Lavras, chamada Tebit, onde que nós capturamos, né, imagens de um experimento com 70 cultivares de feijão carioca, com 3 repetições, né? E nós capturamos aí 100 grãos, né, a imagem de 100 grãos dessas 70 cultivares em 3 repetições, e fizemos uma comparação com a avaliação visual desses grãos também. Bom, nesse trabalho, né, nós deveríamos, então, encontrar uma variável que explicasse essa cor do tegumento dos grãos, né? Um sistema convencionalmente utilizado é o sistema RGB, que demonstra as informações de vermelho, verde e azul. Mas ele não dava para nós, né, essa informação da luminosidade, ou seja, se o grão era claro ou se o grão é escuro. Por isso, nós utilizamos um outro sistema, o sistema LAB, que separa essa questão da claridade com a questão das cores. Então, o canal A, né, que é uma informação que é possível ser obtida do sistema LAB, no canal L, a gente tem essa informação que vai do 0 até o 255, onde que o pixel recebe valores nesse intervalo. Valor 0 está associado a grãos escuros. Valor 255 está mais associado a valores de grãos mais claros, né, objetos mais claros. Então, nós temos aqui, né, um exemplo de 2 cultivares, a BRS-MG Madrepérola e a BRS-FC 406. São 2 referências para nós. O BRS-MG Madrepérola é uma cultivar que possui grãos claros e mesmo sob armazenamento de 90 dias, ela permanece clara, né, ela é tolerante a esse escurecimento, né, tem um escurecimento mais lento. Enquanto que a BRS-FC 406, ela possui grãos mais escuros e ela tem um escurecimento mais acelerado. Então, aqui nós temos a informação das imagens, né, das 3 repetições. Cada linha de gráfico dessa é uma repetição, e dentro desse gráfico, no eixo X, nós temos os possíveis valores assumidos pelo pixel, que vai de 0 a 255 da imagem, e no eixo Y, a quantidade de pixels. Ou seja, nós temos aqui uma distribuição dos pixels da imagem relativa somente aos grãos. A linha azul é após a colheita, a informação após a colheita, e a linha vermelha, 90 dias após a colheita. Se a gente comparar, né, se nós compararmos aqui a distribuição dos pixels relativa à linha azul, que é somente após a colheita, comparando uma cultivar com a outra, né, nas colunas diferentes, nós vamos ver que a BRS-MG Madrepérola, após a colheita, na linha azul, ela está mais deslocada à direita, mais próxima aos valores, né,
de 255, ou seja, ela possui grãos mais claros. Enquanto que a BRS-FC 406, ela está mais deslocada à esquerda, mais próxima a valores mais baixos, relativos a grãos mais escuros. Então, já dava para a gente observar, né, que essa medida é uma possibilidade de uso de avaliação, né, da cor do tegumento dos grãos de feijão carioca. Além disso, né, nós armazenamos esses grãos de todo o experimento por 90 dias e fizemos novas imagens, né, capturamos essas imagens novamente e comparamos, então, a linha vermelha é a linha da distribuição, né, dos grãos aqui, dos pixels, né, após 90 dias ao armazenamento. Nós podemos observar que nessa primeira coluna, relativa ao BRS-MG madrepérola, as distribuições são muito próximas, ou seja, demonstra que não houve um escurecimento desses grãos, grande, né? Não houve quase nenhum escurecimento. Enquanto que na BRS-FC 406, nós podemos perceber aqui, né, que houve as distribuições, né, a azul e a vermelha, né, houve, né, um deslocamento à esquerda, mostrando que houve um escurecimento desses grãos. Então, essas distribuições permitiram, né, nós desenvolvermos uma metodologia para avaliar a cor e o escurecimento do tegumento dos grãos de feijão carioca. Bom, essa aqui é a informação total dos grãos, né? Toda a sua distribuição. Nós queríamos resumir por parcela, né, para cada um desses gráficos, numa única informação. Então, nós utilizamos o valor mais frequente, ou seja, o pico dessa distribuição, para representar cada um dos grãos aqui, cada uma das imagens. Então, à medida que nós criamos a característica, foi a moda no canal L de cada uma das parcelas, né, que nós avaliamos. Então, a partir dessa moda no canal L, nós realizamos, então, uma análise de variância, né, utilizando em duas safras, na safra das águas de 2019 e da seca de 2020, e fizemos a avaliação visual, e essa é escrito SS0, então após a colheita, SS90, 90 dias após o armazenamento, né, junto com o armazenamento, enquanto que o ML seria a moda no canal L após a colheita e 90 dias após. Nós observamos em ambas as safras efeito significativo de cultivar para essas características, né, demonstrando, então, uma coincidência aí nos resultados, né, tanto a avaliação visual como por imagem, mas o mais interessante é que nós observamos que a acurácia de todas as avaliações é elevada, superior, né, a 0,90. Mas o que mais nos intrigou, né, foi que o coeficiente de variação dessas avaliações, principalmente da avaliação por meio de imagem, ele é muito inferior à avaliação visual. Quanto a avaliação visual está na faixa de 16%, 18% na safra das águas, utilizando-se a imagem, esse valor de coeficiente de variação foi da ordem de 4% a 6%. Isso na safra da seca reduziu aí para a faixa de 3,6%, 3,1% no coeficiente de variação. Demonstrando aí, né, que a avaliação por meio de imagem, ela é mais precisa, né, que a avaliação utilizando a escala visual. Isso permite aí nós detectarmos pequenas diferenças entre as nossas linhagens, e isso é muito interessante para fins de seleção. Nós também fizemos a correlação entre essas avaliações, né? Então, aqui na primeira coluna é a safra das águas, na segunda coluna a safra da seca, e a terceira é na média das duas safras. E aí nós observamos aqui o primeiro, né, fazendo a correlação da moda, né, no canal L, usando imagem após a colheita, com, né, a avaliação visual após a colheita na safra das águas. Essa correlação, né, observando em todas as safras aqui, nós vamos perceber que essa correlação entre as avaliações visual e por imagem são inferiores a menos 0,72, indicando aqui, né, uma alta associação entre essas avaliações, tanto após a colheita quanto 90 dias, né, com armazenamento, demonstrando que o ranqueamento, utilizando imagem ou utilizando a avaliação visual, ele é bem similar, podendo indicar, né, que a avaliação por imagem ela pode ser utilizada para a prática de seleção de linhagens. Bom, além disso, né, nós aqui estamos representados aqui algumas das cultivares que nós avaliamos nesse gráfico, né? Então, aqui a primeira linha na safra das águas, a segunda na safra da seca, né? Aqui usando a avaliação visual, SS, né? E onde que nós observamos aqui nesse gráfico de barra, a barra azul após a colheita, a nota após a colheita,
e a barra vermelha nota, né, relativa a 90 dias após aí o armazenamento. Então, nós podemos ver, em algumas situações, ao utilizar a avaliação visual, que não faria sentido, havia erros, né, nessa avaliação. Por quê? Após a colheita, essa nota estava mais alta do que a avaliação 90 dias com armazenamento. Ou seja, indicando aqui para essa primeira e segunda cultivar, que era a BRS-MG Madrepérola e o IAC Carioca Aruan, que haveria um escurecimento dos grãos, desculpe, que haveria uns grãos mais claros após o armazenamento, o que não é verdade. Isso também ocorreu para o BRS-MG-UAI, né, que indicaria a avaliação visual, onde que ela demonstra que os grãos estariam mais claros após o armazenamento, o que não seria verdade. Quando nós empregamos a utilização de imagens, né, quanto maior o valor da moda no canal L, mais claro é o grão, e todas as situações, tanto para o Madrepérola, quanto para o Aruan, e quanto para o BRS-MG-UAI, a imagem indicou para nós, de forma verdadeira, que o que ocorreu foi o escurecimento do tegumento dos grãos. Então, o que nós percebemos é que a avaliação visual, ela pode conter erros, e a avaliação por meio de imagens, ela corrigiu todos esses erros que nós tínhamos percebido, demonstrando aí que ela é mais precisa, permitindo uma seleção mais acurada de linhagens de feijão. Um outro desafio que existe no melhoramento do feijoeiro é a mensuração do tamanho e formato dos grãos. A avaliação rotineira de tamanho do grão, muitas vezes é realizada por meio de um paquímetro. E esse paquímetro é uma avaliação mais demorada, mais morosa, né? Então, nós precisávamos desenvolver uma metodologia que permitisse também mensurar esses grãos de forma mais autônoma e mais rápida. Então, nós queríamos comparar também a avaliação por paquímetro com a avaliação por meio de imagens. Então, nós fizemos a avaliação de 15 grãos por parcela de um experimento, onde que continha 32 cultivares de feijão carioca e um experimento em delineamento de blocos casualizados com 3 repetições. E nós avaliamos, por meio dessas duas metodologias, utilizamos o comprimento, a largura dos grãos e a razão do comprimento pela largura, que é o índice J. Então, a partir dessas avaliações, nós comparamos essas duas metodologias, né? Realizamos, então, uma análise de variância individual em um único experimento, comparando a utilização do paquímetro para mensurar o comprimento, a largura e o índice J, e comparamos com a utilização da visão computacional para mensuração do comprimento, da largura e do índice J. Em ambas as abordagens, nós detectamos efeitos significativos de linhagem, então já existia uma coincidência nesse resultado da análise de variância individual, e nós realizamos algumas comparações, né, quanto à precisão e por meio de comparações, né, dos testes de média também, utilizando ambas as abordagens. Então, nós comparamos aqui por meio da diferença mínima significativa, né, do comprimento, da largura e do índice J utilizando paquímetro, os valores da DMS, eles são relativamente, né, maiores para comprimento e largura do que ao utilizar a imagem, demonstrando que, ao empregar o uso de visão computacional, nós detectamos pequenas diferenças, né, as diferenças são cada vez menores ao empregar essa metodologia. Nós observamos também que o número de grupos utilizando o teste de Scott-Knott é bem similar ao utilizar paquímetro e usar a visão computacional, e o coeficiente de variação e a acurácia, eles são bem similares em ambas as abordagens. Bom, então nós estamos vendo que essas duas abordagens, essas duas metodologias de mensuração de tamanho e formato dos grãos, elas são bem similares. Mas a imagem, né, a visão computacional traz uma grande vantagem, que é a autonomia do processo. Muitos dos trabalhos realizados com feijão, muitas das vezes é realizado com um pequeno número de grãos, né, para avaliar esse tamanho e formato, porque é demorado demais essa avaliação. Então, ao usar a imagem, nós conseguimos rapidamente coletar dados de comprimento, largura, índice J, a área dos grãos, o perímetro dos grãos e várias outras medidas, de forma tão precisa quanto utilizar um paquímetro. Isso, então, demonstra, né, uma autonomia, né? Nós precisamos utilizar também metodologias que são mais autônomas e mais rápidas, o que essa metodologia por meio de imagem permitiu.
Então, hoje, nós temos sempre utilizado no programa de melhoramento do feijoeiro, né, a avaliação também por meio de imagem, tanto, né, da cor, quanto do formato, tamanho e formato dos grãos para avaliar linhagens. Bom, um dos desafios, né, de se utilizar imagens é o custo, né, de o emprego dessas metodologias, principalmente de equipamentos, como eu mostrei para vocês, que é o Grão-Dai. Ele existe um custo, né, e no caso, muitas das vezes, o financiamento, no caso de melhoramento do feijoeiro, é escasso esse recurso. Então, nós bolamos, né, nós desenvolvemos um estúdio, né, com uma câmera semiprofissional, de baixo custo, né, de modo a otimizar mais essa avaliação. E hoje, então, nós utilizamos uma imagem como essa, contendo 100 grãos, né, para fazer a avaliação tanto da cor quanto do tamanho e formato, mas quando nós queremos avaliar somente cor, nós também utilizamos essas placas de Petri contendo os grãos, que permite uma maior autonomia do processo, né, e agilidade nas avaliações. Ultimamente, nós temos começado a trabalhar também em validar essas metodologias para avaliação de progênies, e muitas das vezes a quantidade de progênie avaliada é da ordem de 700, 800, até 1.000 progênies. Então, o espaço que nós temos disposto para fazer algumas avaliações é pequeno, então nós temos utilizado placas de Petri menor para fazer essa representação aí e fazer a avaliação, né, tanto de cor, tamanho, né, principalmente de cor, né, dessas avaliações. Nós também temos otimizado essa avaliação do escurecimento do tegumento dos grãos, porque muitas das as avaliações que nós realizamos em campo, ela é feita em safras sequenciais. Então, exige uma maior agilidade nessas avaliações para que nós realizemos a seleção das progênies para que possamos fazer o plantio na próxima safra consecutiva. Então, essas avaliações que demoram em torno de 90, 180 dias, pelo fato de ser muito demorada, ela inviabiliza o plantio em safras consecutivas. Por isso, nós temos utilizado metodologias de acelerar o processo de escurecimento, né, por meio do uso de luz, né, ultravioleta, né, UV, que aceleram esse processo, permite, com o tempo de 24 horas, por exemplo, 48 horas, avaliar esse tegumento, né, o escurecimento do tegumento dos grãos, que seria similar aí ao armazenamento de 90 dias, por exemplo. Então, por isso, nós temos otimizado essa avaliação. Nós temos um estudante hoje trabalhando nessa linha, né, de acelerar esse processo, que tornaria o programa de melhoramento do feijoeiro mais otimizado e mais rápido, né? Seria uma técnica aí de speed breeding também. Bom, nós trabalhamos com outros grupos comerciais, né, como, por exemplo, o feijão vermelho, que tem crescido bastante na mesma região do Campo das Vertentes. E como vocês podem perceber nessa imagem, nós temos uma grande variabilidade para a cor do tegumento dos grãos, né, de modo que, no caso, o feijão vermelho, nós temos interesse por linhagens que têm brilho, né, e que tem uma cor de vermelho sangue. Então, nós também fazemos avaliações visuais da cor do tegumento desses grãos, como, por exemplo, essa apresentada abaixo, né? Onde que nós avaliamos a cor aqui, onde que o 1 é o ideal e os 5 são aqueles grãos fora do padrão. Então, além de nós avaliarmos o aspecto do grão, que contempla tanto tamanho quanto formato e cor, nós também temos interesse somente na cor. E foi nesse sentido, né, que nós, utilizando esse estúdio mais otimizado, né, nós comparamos aí a avaliação de 47 linhagens, né, de feijão vermelho, comparamos por meio de duas metodologias a avaliação da cor do tegumento dos grãos dessas linhagens. Nós utilizamos a escala de nota também e comparamos com a avaliação por meio de imagens. Nesse sentido, não existia, né, nenhuma metodologia prévia já desenvolvida. Então, nós precisávamos identificar qual sistema de cor e qual canal, mais especificamente, representaria a cor vermelha, que estaria bastante associada, né, com a avaliação visual da cor do tegumento dos grãos de feijão vermelho. Nesse caso, né, nós testamos alguns sistemas. Nós testamos o sistema RGB, o canal R do RGB, e no canal LAB nós testamos o canal L, que está relacionado se o grão é claro ou escuro, ou o canal A, que varia, né, do verde ao vermelho. Nós realizamos, então, uma análise de variância, né,
Isso, avaliamos tanto o aspecto do grão, que contempla uma avaliação visual de todo o grão, levando em consideração, inclusive, o tamanho e a cor. Avaliamos aqui o SCC, que é a nota, né, da cor do tegumento, que a gente mostrou para vocês aí anteriormente, a escala, e a média no canal R dos grãos, a média no canal L e a média no canal A. Nós realizamos esse experimento em 2 safras, na safra do inverno e na safra das águas. Nós detectamos efeito de linhagem significativo nas 2 safras para todas as características, mostrando uma coincidência entre as metodologias, né? E nós observamos também elevadas acurácias, tanto para a avaliação visual quanto para a avaliação por meio de imagem, mas o que mais nos surpreendeu, né, foi o coeficiente de variação. Ao empregar análise de imagem, né, da visão computacional, a média no canal R, a média no canal L e a média no canal A sempre tiveram coeficiente de variação mais baixos que a avaliação visual, isso em ambas as safras. Com destaque também, né, para o canal A, que foi aquele, né, a média no canal A foi a característica com menor valor de coeficiente de variação, dando um indicativo para nós, né, de que essa seria a característica ideal para avaliar a cor do tegumento dos grãos de feijão vermelho. Reparem também aqui que nós temos essa última linha, né, que é a diferença mínima significativa, e que ela foi menor, né, ao utilizar o canal A, ou seja, essa média no canal A, ela é ideal, né, para detectar essas pequenas diferenças entre as linhagens avaliadas. Nós também realizamos a análise de correlação, né, entre essas avaliações. Então, nós temos aqui, ó, correlações da ordem, né, de menos 0,95 a menos 0,97 das medidas de média no canal R, no canal L e no canal A, com a avaliação visual da cor do tegumento, né? Então, nós observamos uma alta associação em ambas as safras, né, também, dessa avaliação por imagem com a avaliação realizada visualmente, mostrando que o ranqueamento não se altera. Portanto, né, a seleção de linhagens de feijão vermelho também pode ser realizada por meio da avaliação por meio de visão computacional. Bom, no caso do melhoramento do feijoeiro, né, nós também temos empregado aí outras metodologias, né, outras abordagens de inteligência artificial para auxiliar na seleção, né, de genótipos superiores. Então, a área da inteligência artificial é uma área que visa, né, simular nas máquinas, né, a capacidade de realizar tarefas que seriam realizadas pelo ser humano. E nós, constantemente, no melhoramento vegetal, né, tomamos decisão. Então, nós poderíamos utilizar técnicas de inteligência artificial para nos auxiliar com uma ferramenta a mais para a nossa tomada de decisão. E dentro da inteligência artificial, nós temos uma série de técnicas, né, e áreas. Dentro dessa área, nós temos o aprendizado de máquina, né, que torna os computadores aí capazes de aprender padrões por meio de exemplos. Os exemplos são os nossos dados. Os programas de melhoramento estão constantemente, né, gerando dados que podem ser utilizados, né, para desenvolver modelos preditivos que seriam para ferramentas auxiliares nas nossas tomadas de decisão. O aprendizado profundo, né, o Deep Learning, também tem sido utilizado, principalmente associado ao uso de imagens, né, que tem auxiliado aí no melhoramento. E existem outras áreas, né, menos exploradas no melhoramento, que tem potencial também para auxiliar na tomada de decisão. Uma delas, né, é a lógica fuzzy, que é um pouco diferente a filosofia, né? Ela não é baseada em exemplos nos dados, mas sim, né, na experiência de um especialista. Então, ela quer converter aquela linguagem natural do ser humano e suas particularidades, né, em números, de modo que o computador consiga tomar decisões. Por exemplo, né, se a gente pegar no nosso dia a dia, nos dias quentes como esse, né, nós sempre pensamos, hoje está um pouco quente, vou ligar o ar-condicionado. Nós estamos sempre tomando decisões com informações imprecisas da nossa linguagem. Então, seria usar essas abordagens para nós tomarmos decisão, ou seja, usar o conhecimento de especialistas que têm grande conhecimento no melhoramento para tomar decisão, por exemplo, para selecionar, né, linhagens e progênies.
Bom, vou mostrar alguns exemplos para vocês do uso, né, de técnicas de inteligência artificial no melhoramento do feijoeiro. Nós vemos aí que vários trabalhos, né, relacionados ao melhoramento do feijoeiro, eles estão associados a estudos genômicos, de predição genômica, porque as redes neurais, como outras técnicas de aprendizado de máquina, elas são muito boas para predição, para classificação ou para agrupamento. E como estudos genômicos estão muito relacionados à predição, e uma das grandes vantagens das redes neurais artificiais é a capacidade de entender relações não lineares, né? Ela tem um grande potencial, então, para utilizar em trabalhos de predição genômica. Então, nós temos um trabalho aqui desenvolvido pelo Dr. Renato, né? Junto com o professor Cosme, onde que ele utilizou as redes neurais artificiais, né? Que são modelos aí que emulam o cérebro humano, né? Para predizer o mérito quanto a caracteres de florescimento em feijão. Ele avaliou tanto o dias, né, para o início do florescimento, quanto o dia para o florescimento completo. E utilizou 3 técnicas para comparação. O RR-Plump, que é uma técnica estatística, né, já convencionalmente utilizada aí para estudos genômicos. A rede de base radial, que é uma técnica de inteligência artificial, né, um tipo de rede neural que tem se demonstrado ser mais rápida, né, otimizada, e a rede neural multilayer perceptron, que é aquela que tem uma maior complexidade, né, composta por várias camadas de neurônios que tem capacidade de entender padrões e tomar decisões. Dessas técnicas, né, aqui a gente tem um gráfico relativo ao R2, né, para demonstrar a capacidade preditiva, né, dessas técnicas. Nós observamos que, tanto no treinamento quanto na validação desses modelos, né, tanto para dias para início de florescimento, quanto para o dia do florescimento completo, a rede neural multilayer perceptron, né, ela foi a que demonstrou maior capacidade preditiva. Todas as técnicas aqui que utilizaram redes neurais, tanto a RBF quanto o MLP, né, elas foram superiores ao RR-Plump. Acredito porque ela tem essa capacidade de entender relações não lineares. Ambas as técnicas aqui também de inteligência artificial, elas tiveram um erro quadrático médio menor, mostrando que a rede também ela tende a acertar mais os valores, né? Obter a predição mais precisa e acurada desses valores aí. Bom, mas as redes neurais artificiais, elas não necessariamente têm que ser usadas, né, somente na área de estudos genômicos. Ela pode ser usada também com dados fenotípicos coletados em campo. É o caso desse trabalho que nós desenvolvemos aqui sob orientação do professor Cosme, né, onde que nós utilizamos as redes neurais artificiais como uma ferramenta auxiliar no melhoramento para a arquitetura de planta no feijoeiro. A arquitetura é uma característica muito importante, né, já que nós necessitamos aí de cultivares com plantas eretas que facilitam a colheita mecanizada, e essa avaliação a nível de campo em experimentos, tanto de progênie, né, de populações segregantes e também de linhagens, ela é realizada visualmente. E a avaliação visual demanda, né, uma grande expertise do avaliador. Desse modo, será que seria possível, né, utilizar caracteres acessórios, né, que têm alta precisão, como, por exemplo, o diâmetro do hipocótilo no feijoeiro, né, a altura da planta, para predizer essa arquitetura e identificar que genótipos seriam selecionados e quais não? Então, nós desenvolvemos um modelo preditivo, né, que era predizer a arquitetura, a nota de arquitetura de planta, né, se ele seria selecionado ou não, com base no diâmetro do hipocótilo e na altura de planta. E nós observamos, né, uma alta capacidade preditiva, sendo capaz, então, de ser utilizada essa técnica, tanto a nível de indivíduo, né, a nível de planta, como também a nível de parcela. Bom, além das técnicas aí de redes neurais, né, nós também temos desenvolvido alguns sistemas de tomada de decisão, né? No melhoramento, talvez nós constantemente estamos tomando decisão, seja para selecionar genitores, seja para selecionar populações segregantes, progênies, né, linhagens, e muitas das vezes nós selecionamos com base em vários caracteres, né, o que torna mais difícil essa seleção, né, mais complexa, e também em condição de vários ambientes, de multi-ambientes, o que torna ainda mais complexa essa seleção. E para isso nós utilizamos aí
vários índices de seleção, índices baseados em ranking, em peso, ganhos desejados, distância genótipo-ideótipo, ou até análise de fatores. Mas nenhum desses índices, né, considera a expertise, né, a experiência do desenvolvedor, do melhorista, né, no caso, para tomar essa decisão. A lógica FUSE vem nesse sentido, né? Eles desenvolveram essa metodologia, né, em outras áreas da ciência, né, na área da medicina é utilizada para tomar decisões. Só que ela é baseada em imprecisões, né? E como que a gente vai colocar essas imprecisões num sistema de forma adequada? Então, aqui eu vou demonstrar para vocês, né, nós temos aqui uma variável, que seria a produtividade de grãos, de linhagens, por exemplo, e ela pode ser atribuída a grupos dentro dessa característica. Por exemplo, nessas linhas vermelhas, nós poderíamos falar que tem um grupo de linhagens que tem baixa produtividade, né? Produtividade inferior a uma testemunha, que nós utilizamos muito nos programas de melhoramento. Nós temos um outro grupo de linhagem que poderia ser, por exemplo, aquelas que têm média igual a uma sua testemunha. E um outro grupo que poderia ter média superior à testemunha. Então, nós poderíamos, para esses grupos, atribuir distribuições de probabilidade, ou melhor dizendo, né, distribuições de pertinência, que indicariam, né, o quanto uma linhagem poderia pertencer a um determinado grupo desse. E aí fica a critério do melhorista, ou critério do desenvolvedor desse sistema, quantos grupos ele vai atribuir e como vai ser essa distribuição. Ele vai definir da melhor forma possível com base no seu conhecimento. Mas a grande vantagem da lógica FUSE é ainda a possibilidade de você relacionar variáveis diferentes por meio de um sistema FUSE de tomada de decisão, como representado aqui embaixo, onde que você pode ter várias características, como produtividade, arquitetura de planta, resistência à doença, e você relacionar essas variáveis tratadas dessa forma FUSE, e que elas se relacionam com uma variável de saída que o próprio desenvolvedor, ou melhor dizendo, o melhorista, poderia desenvolver. No nosso caso, seria, por exemplo, um índice de seleção. A relação entre a saída, que é o índice, com as variáveis de entrada, que são as nossas variáveis que nós mensuramos, é dado com base no conhecimento do especialista por meio, né, de regras. E nós vamos estabelecer essas regras da melhor forma possível, com o intuito, né, de selecionar, por exemplo, linhagens, progênitos, de acordo com o objetivo do programa de melhoramento. Vou mostrar um trabalho para vocês, né, no qual nós desenvolvemos um sistema de tomada de decisão FUSE para seleção de linhagens de feijão preto. Nós tínhamos aqui no nosso programa 169 linhagens de feijão preto, nas quais nós queríamos selecionar um grupo para compor, né, os ensaios intermediários de linhagem e também, consequentemente, depois, o ensaio de valor de cultivo e uso da nossa instituição. E nós avaliamos em 2 safras, né, a produtividade de grãos, numa safra das águas de 2022, esse primeiro gráfico. Esse segundo seria a seca de 2023, a produtividade de grãos, o aspecto dos grãos na safra das águas de 2022 e na seca de 2023 o aspecto do grão. Então, nós tínhamos 4 variáveis, nós atribuímos a ela, né, a ideia da lógica FUSE, tratando elas como variáveis FUSE, que seriam, né, compostas por um grupo de médias inferior à testemunha para produtividade, igual à testemunha, e aí, para atribuir essa distribuição, nós consideramos a testemunha e o erro, né, associado a essa comparação com as linhagens dessa testemunha, para atribuir essa distribuição, e um grupo de média superior à testemunha. Isso foi usado tanto nas águas, nesse primeiro gráfico, quanto na seca. Repare que a distribuição é um pouco diferente, porque nós levamos em consideração o experimento, o mínimo, o máximo do experimento e a precisão do experimento. Por isso, as distribuições são diferentes para cada safra. Nós também utilizamos aí para o aspecto do grão 3 grupos, né? Médias inferiores à testemunha, e nesse caso esse é o grupo ideal, porque quanto menor a nota, melhor o aspecto dos grãos, a média igual à testemunha ou a média superior à testemunha. Isso nos 2 casos das 2 safras. Nós também desenvolvemos a variável de saída, né, o índice FUSE,
E nesse caso, nós teríamos que criar a variável, o espaço paramétrico dessa variável. Nós atribuímos ela que variaria de 0 a 100, e ela seria composta de 4 grupos: genótipos não selecionados, essa vermelha, genótipos intermediários, essa laranja, genótipos ótimos, que seriam aqueles genótipos que seriam muito similares à testemunha, e genótipos ideais, que seriam aqueles top, né, que é aqueles que seriam realmente selecionados. Bom, nesse caso dessa variável de saída, nós estávamos sempre interessados em selecionar todos aqueles indivíduos que têm índice acima de 50, ou seja, que predomina o grupo de genótipo ótimo ou de genótipo ideal. A relação entre o índice e as variáveis de entrada, FUSE, ela é dada pela nossa base de regras. E nesse caso, como nós tínhamos 3 grupos para cada variável de entrada, a combinação desses grupos, para dar origem, né, relacionar com o índice FUSE, nós desenvolvemos 81 regras, de acordo com o conhecimento empírico do melhoramento do feijoeiro. E em uma das regras que nós utilizamos, não teria como eu representar todas aqui, então eu optei por exemplificar uma delas, nós colocamos assim, que se aquele genótipo ele estivesse no grupo de média, né, quanto à produtividade na águas de 2022, superior a testemunha nossa referência, que era BRS-FP 403, se ela também tivesse esse genótipo superior a essa testemunha na seca de 2023, nesse segundo gráfico, e o aspecto do grão fosse sempre inferior à testemunha em ambas as safras, ou seja, ele tivesse alocado nesses grupos de distribuição que estão verde aqui no gráfico para aspecto dos grãos, esse genótipo automaticamente ele cairia, né, ele seria alocado no grupo de genótipo, né, ideal na variável de saída do nosso índice. Então, nós realizamos aí a análise de variância, esse experimento foi conduzido em Látice, né, com 3 repetições, e nós tínhamos aí 169 linhagens. Tanto para o aspecto de grão, quanto para a produtividade, avaliado em ambas as safras, nós detectamos efeito significativo de linhagem, né, mostrando que era possível fazer a seleção em cada uma das safras. Além disso, nós realizamos a análise conjunta de variância, né, também. Nós detectamos interação genótipo por ambiente, tanto para o aspecto do grão quanto para a produtividade, e por isso que no índice, né, FUSE, nesse sistema de tomada de decisão que nós desenvolvemos, nós consideramos cada variável individualmente, e não a média das 2 safras, por exemplo. Então, aqui, ó, nós temos a distribuição das linhagens, reparem que tem alguns pontos pretos, que são a posição da linhagem, a produtividade, por exemplo, nesse primeiro gráfico, e um grupo predominante, né, que ele estaria alocado. Nós tínhamos poucas linhagens no grupo de média superior à testemunha e um número considerável de linhagens com média igual à testemunha. Isso também nós observamos tanto nas águas, né, quanto na seca de 2023. Aspecto do grão, nós tínhamos também linhagens com média, né, predominante nesse grupo, né, que é igual à testemunha em ambas as safras, e também com média inferior à testemunha, que é aquilo que nós interessamos, né? Quanto menor a nota do aspecto do grão, melhor seria esse genótipo. Então, ao fim de submeter as médias dessas linhagens nas diferentes safras, que são essas colunas aqui, né, que serão as médias dessas linhagens, nós submetemos a esse sistema de tomada de decisão e ele nos retornou, né, o valor do índice. Nós identificamos 16 linhagens com índice superior a 50, ou seja, essas linhagens elas seriam alocadas, né, naqueles grupos genótipos ótimos ou genótipos ideais, com ênfase aqui, né, que a nossa cultivar também entrou na análise, de modo que ela recebeu um valor de índice igual a 61, ou seja, ela estaria, né, naquele genótipo ótimo, já que a regra estabelecida para ela deveria realmente ser alocada nesse grupo. Nós observamos uma linhagem muito boa, né, a linhagem UFLA P147, com um índice igual a 80, né, que ela estaria alocada naquele no grupo, né, de genótipo ótimo, né, genótipo ideal, desculpe. E se nós repararmos, né, por que essa linhagem ela é ideal mesmo? Né, aqui, ó, nós temos a distribuição dessas linhagens quanto à produtividade de grãos, né, nas 2 safras, e aqui, ó, essa cruz vermelha é a média da linhagem
e o intervalo onde que as linhagens estariam iguais a essa testemunha. E nós reparamos aqui, ó, que o índice 80, ele recebe essa cor roxa, esse pontinho roxo. Então, quanto à produtividade, essa linhagem, ela seria com média similar, né, à testemunha nas águas, mas quanto na safra da seca, né, nós vamos observar que ela é muito melhor que a testemunha. E se nós observarmos nesse segundo gráfico quanto ao aspecto dos grãos, essa linhagem está posicionada aqui, ó, com o pontinho roxo, ó, o índice dela é 80, e se nós observarmos essa aqui é a testemunha, né, com o seu intervalo de média similar à testemunha, nós observamos que essa linhagem UFLA P147 ela é igual à testemunha nas duas safras quanto ao aspecto de grão. Ou seja, essa linhagem ela tinha potencial produtivo igual ou maior que a testemunha nas duas safras e igual à testemunha quanto ao aspecto do grão, mostrando que essa técnica realmente ela conseguiu detectar, né, e essas linhagens com potencial para incorporar os novos ensaios, né, seja intermediário e VCU, né, no nosso programa, auxiliando aí na nossa tomada de decisão de uma forma eficiente e bastante prática. Nós também temos desenvolvido alguns outros, né, sistemas de tomada de decisão FUSE, né, onde que, em vez de utilizarmos aí as próprias médias, né, como demonstrei anteriormente, nós também podemos desenvolver um sistema para interpretar os métodos, por exemplo, de adaptabilidade. Nós sabemos que nós temos vários métodos de adaptabilidade e estabilidade, né, quando nós avaliamos linhagens em várias safras, e é bem complexo interpretar esses métodos paramétricos, por exemplo, o método de Eberhard e Russell, né, que leva em consideração a média, coeficiente de regressão, já que é feita uma regressão, né, das médias nas várias safras, né, ou de locais ou ambientes avaliados, né, e o coeficiente de regressão, né, de determinação também. Então, o melhorista, quando utiliza uma metodologia paramétrica, ele tem que interpretar vários parâmetros para tomar decisão para recomendar uma cultivar, quando avalia aí um conjunto de linhagens em várias localidades. Então, é possível também, né, desenvolver um sistema FUSE para tomar essa decisão em vez de interpretar. O melhorista ele vai desenvolver o sistema da melhor forma possível, baseado aí na abordagem, né, na literatura é descrita para o método, e você pode tomar essa decisão e ter um percentual, se o genótipo é de ampla adaptabilidade, se ele é pouco adaptado, de adaptabilidade a ambiente favorável ou desfavorável. O sistema FUSE vai te dar essa informação. Então, ele é um método muito prático. E nós percebemos também que a grande vantagem desse sistema é que você pode incorporar novas variáveis. Então, seria possível, né, desenvolver métodos híbridos, com várias metodologias de adaptabilidade para a interpretação desses parâmetros. Então, nós temos focado bastante em alguns trabalhos aí, dada essa possibilidade de uso da lógica FUSE para tomada de decisão. Além do feijoeiro, nós também temos desenvolvido outros trabalhos para auxiliar em outros programas, né, de melhoramento. Então, dentro do laboratório de fenômica, no qual eu coordeno, né, nós temos aí desenvolvido alguns trabalhos, ou então também no período que eu estive em doutorado aí em Viçosa, né, nós desenvolvemos alguns trabalhos, tanto no uso de imagem para medição, né, em abóbora, junto com o laboratório do professor Derli, né. Aqui em Lavras também, e em Uberlândia, nós atuamos aí no uso de imagem de drones para auxiliar no melhoramento do milho, né, e no uso de inteligência artificial na predição, né, de biomassa em Macaúba, em estudos de diversidade, né, em arroz, mas que também podem, todas essas técnicas, serem utilizadas aí também no melhoramento de qualquer cultura. E nós temos detectado, né, que essas técnicas de redes neurais artificiais, elas têm alta capacidade em compreender essas relações não lineares, que no melhoramento é muito comum, porque nós temos aí efeitos como a epistasia, né? Então, nós desenvolvemos um trabalho junto com o professor Cosme, né, para detectar a epistasia, e nós vimos que as redes neurais artificiais são capazes de detectar a epistasia também. Bom, gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui ao fim da minha apresentação, né, alguns parceiros lá de Viçosa, né, o professor Cosme, o professor Pedro, o professor José Eustáquio, né, que tem colaborado aí em parceria em diversas áreas, e principalmente nessas novas metodologias, né,
Aqui na UFLA, gostaria de fazer um agradecimento especial à professora Heloísa, que abriu as portas do laboratório de sementes, né, para auxiliar nessas avaliações utilizando o Grondai, aos estudantes, né, do programa de melhoramento do feijoeiro, né, que tem se empenhado bastante, tanto em condição de campo, quanto nessas avaliações, dedicados aí a aprender bastante sobre essas técnicas também, né, mas sem deixar de lado o melhoramento clássico. Agradecer a organização do evento, né, o Gen Melhor, né, pelo convite, uma satisfação sempre estar aqui, né, e eu estou à disposição sempre. E aos órgãos de fomento, né, o CNPq, FAPEMIG e CAPES, pelo financiamento dos projetos, ao programa, né, de genética e melhoramento de plantas da UFLA, e também ao programa de pós-graduação de genética e melhoramento da UFV, e a UFLA também pela infraestrutura. Muito obrigado e eu estou à disposição. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado.